Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus, um texto que é muito conhecido de todos nós, mas o Senhor sempre fala para nós nesse texto, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Se você está sintonizado agora e você está determinado a ouvir uma resposta de Deus, toda vez que você vai ouvir alguém ministrando a palavra de Deus, você tem que pedir para Deus falar com você. Não é ouvir à toa, aleatoriamente. Senhor, eu estou aqui para ouvir uma palavra, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. Ou se você já sabe de uma área que você está precisando de uma direção, você fala: Senhor, me dá uma direção através dessa palavra, fala, Senhor, comigo. E Deus vai, Ele pode até não falar tudo, mas Ele pode falar um pouco agora. Você pode ouvir uma outra ministração de uma outra pessoa, Ele pode falar mais um pouco. Você pode pegar a Bíblia, começar a ler, Ele vai te dar resposta, ou Ele pode te dar uma resposta de uma vez. Aí vai depender de Deus, vai depender da abertura do nosso coração, mas o importante é ter objetivo. Aproveita que a gente está começando o ano, coloca isso no teu coração, tenha meta, tenha alvo, tenha objetivo. Não fica ouvindo por nada, cantando por nada, lendo por nada, pegando a Bíblia e abrindo por nada. Não, eu quero ser mudada pela tua palavra, Senhor. Eu quero ser transformada, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Trata de mim agora, nesse momento. Conserta a minha vida, conserta o meu caminho, toca naquilo que não é teu, para cair por terra na minha vida, em nome de Jesus. Então vamos ler Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Capítulo 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir de que versículo que nós vamos ler aqui um versículo que fala assim: o versículo 1, a gente vai começar para dar contexto, que fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. O versículo 7 que eu quero me ater: profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Mas a parte A do versículo 7 fala assim: profetizei, pois, como se me deu ordem. Você sabia que muitas vezes nós não temos vitória porque nós não fazemos o que Deus mandou a gente fazer? Olha, nós oramos, pedimos resposta, apresentamos a situação para Deus, ou aqui no caso de Ezequiel, Deus nos leva para uma situação, para tomar pé de uma situação trágica, uma situação difícil, complicada, caótica, e Deus começa
a mostrar para nós o que tem que ser feito naquele lugar, e a gente escuta tudo, dá atenção àquilo que Deus falou, mas na hora de fazer o que Ele falou, nós não fazemos. E nós queremos ter o resultado que Ele disse que ia ter, mas nós falhamos em não fazer o que Ele mandou. Se eu não fizer o que Ele mandou, eu não vou colher o resultado que Ele disse que ia fazer. E Jesus falou em João no capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta eu inventar uma outra história e fazer de uma outra maneira e fazer de um outro jeito e querer colher o mesmo resultado se eu estivesse fazendo como Deus mandou que eu fizesse. Então, a importância de ouvir, a importância de meditar naquela resposta que Deus deu, e também a importância de fazer igual Deus falou. E a palavra de Deus mostra. Nós temos um versículo, você vai entender o que Deus está falando. Quer ver? Vou ler um texto para você que está em Lucas, no capítulo 24. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós temos um texto, quando Judas, ele foi trair Jesus, e é Evangelho de Lucas, não é 24 não. Quando ele foi trair Jesus, ele levou as autoridades romanas e judaicas no lugar que Jesus estava, para mostrar para eles quem era Jesus. Mostrar para ele quem era Jesus. E o que aconteceu lá? Pedro chegou para Jesus e falou com Jesus se ele tinha que tomar alguma atitude naquela situação. E Jesus falou que não, falou para ele que não. E o que aconteceu? Pedro foi lá, sacou da espada. Eu vou ler aqui, Lucas 22, a partir do versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Aí Jesus falou assim para ele. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram, olha só, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, feri-los-emos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então o que aconteceu? Ele fez uma pergunta, um deles fez, dos discípulos, fez uma pergunta e não esperou a resposta. Ele foi logo cortando a orelha de um dos servos do sacerdote. Então quem pergunta tem que esperar pela resposta, e depois que Deus enviar a resposta, eu tenho que fazer como Deus mandou eu fazer. E aqui o que aconteceu? Mas Jesus disse: deixe-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus foi lá e curou a orelha do servo do sumo sacerdote que tinha sido cortada. E não era para ter sido cortada. Então muitas vezes
a gente está pegando uma espada, não a espada do Espírito, não a espada do Espírito que é a palavra de Deus, mas a nossa espada, a espada da carne, da emoção e da alma, e estamos cortando as coisas por nossa conta, sem Deus mandar cortar. Estamos fazendo corte que não é para nós fazermos. Jesus não falou nada, ele perguntou, Jesus não falou nada, mas assim mesmo ele foi lá e fez. E isso acontece quando? Nessas situações de confronto, situações de ataque do inimigo. Aquele momento que nós temos que ter calma, que só o Espírito Santo dá, mas ele dá para quem quer. Aquele momento que nós temos que estar centrado, nós temos que estar sóbrios e centrado numa direção de Deus, numa palavra de Deus, nós saímos justamente naquela hora para fazermos a nossa própria vontade e agirmos do nosso próprio jeito. Mas o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37 de Ezequiel, ele foi muito claro em dizer: eu fiz conforme Deus mandou eu fazer. Conforme Deus mandou eu profetizar, eu profetizei. Será que nós estamos fazendo conforme Deus está mandando? Nós estamos profetizando conforme Deus está mandando que profetizemos? Nós estamos falando o que Deus está mandando nós falarmos? Ou Deus não deu a resposta, eu já estou indo lá e estou fazendo, e estou acontecendo, e estou dando os cortes com a espada da carne, e não estou cumprindo aquilo que Deus está falando. Isso tudo é importante. É tempo de nós meditarmos na palavra de Deus, nessas situações todas, porque muita coisa que aconteceu no ano passado, no ano de 2017, coisas ruins que aconteceram conosco, foi fruto de quê? De precipitação. Foi fruto de não esperarmos pela vontade de Deus e fazermos a nossa própria o quê? A nossa própria vontade. E aqui em Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 4, fala assim: se levantar contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Então, se levantar espírito do governador aqui é o que? É um domínio. É um plano do inimigo que se levantou. É um ataque do inimigo, é uma investida do inimigo. O que Deus está falando para cada um de nós nessa noite? Se esse levante do inimigo vier, se essa onda se levantar, não deixe o teu lugar, não se precipite, não tome uma atitude sua, não faça a tua vontade, nem a vontade das pessoas, nem o que as pessoas querem que você faça naquele momento. Não saia do seu lugar. Que lugar? Não saia da palavra que Deus te deu. E se você ainda não tem a palavra para aquela situação, aí mesmo que você não tem que sair. Aí mesmo que você tem que ficar orando e esperando de Deus uma resposta, para depois você sair ou não daquele lugar. Porque você pode ter que tomar uma atitude e realmente ter que tomar. A situação carece de uma atitude, mas existe um tempo para ter atitude também. Porque você já sabe que tem que ter atitude, mas qual? É hora de tomar atitude? O momento é esse? Se você não tem uma certeza, não vai. No trânsito tem uma placa que, na dúvida, se você não tem certeza, a placa quer dizer isso: não ultrapasse. Então, se você não sabe, se você não tem certeza, se você está com dúvida, não ultrapasse.
Então o espírito do governador se levantou para você tomar uma atitude fora do tempo, ou até uma atitude errada, ou se precipitar, ou então você recuar. Mas o que Deus está falando? Não deixe o teu lugar, não saia do lugar, continue na palavra que Deus te deu. Se você não tem, espera pela palavra, ora pela resposta, pede a Deus a direção que Ele vai te dar. Eclesiastes 10:4. Se levantar contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Então o que nós temos que fazer? Ficar esperando. E ficar pacientemente aguardando aquilo que é de Deus. O versículo 10 fala assim, ó: se estiver embotado ferro, aquele ferro embotado é um ferro que não tem mais corte, ele precisa ser afiado. Então, se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Então o que ele está falando aqui, ó? Se o ferro está embotado, o corte não está afiado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar ele ser afiado, me esmerar mais para ele ser afiado. É isso que eu tenho que fazer. E deixar e esperar ele ser afiado para começar a usar aquele ferro, a usar aquela faca, não importa, aquilo que eu preciso para dar o corte, porque ele ficou cego. Então eu vou colocar mais força ali para ele voltar a ter um corte e eu realizar o que precisa ser realizado. Então, gente, tem coisa, não adianta. Tem coisa que nós vamos ter que esperar a hora e o tempo. Não adianta. Não adianta ir lá e meter a mão. O que Deus falou para Ezequiel? Profetiza. E profetiza isso, isso e isso. E ele falou assim: eu profetizei como se me deu ordem. Ele recebeu uma ordem para profetizar. E profetizar naquelas áreas. Profetizar para quê? Para os ossos se juntarem. Profetizar para o nervo vir, para a pele vir, para a carne vir. Depois ele profetizou para o espírito entrar nos corpos que foram formados. Isso não foi rápido. Isso levou um tempo. Isso foi um processo. Então não adianta ter rapidez, não adianta querer correr, não adianta querer fazer do seu jeito ou do jeito de alguém que quer que você resolva imediatamente. Não adianta. Não adianta. O que adianta? É ser feito aquilo que é da vontade de Deus, no tempo dele, conforme ele disse, conforme ele falou. Eu não tenho ainda, eu não tenho uma resposta. Então, para por ali, espera. Mas eu já tenho uma resposta. Vai e faz aquilo que Deus está falando para você fazer. Nós vamos ver um outro texto também, que está no Salmo 40. Quer ver? Salmo 40. Que é um salmo conhecido, que fala assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então ele teve que ter paciência para Deus enviar o quê? Esperar com paciência pelo Senhor é esperar com paciência por uma palavra que Deus vai enviar. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele não foi paciente depois que Deus falou, não. Ele já estava paciente antes. Ele se determinou a ficar aguardando uma resposta de Deus.
Aí ele ficou paciente, Deus ouviu o clamor dele. Então, às vezes, tem uma paciência antes e uma paciência depois. Eu vou orando e vou esperando confiantemente que ele vai me responder. E depois que ele responde, eu fico paciente para realizar aquilo que ele mandou que eu realizasse. Agora, aqui no Salmo, também é no Salmo, o Salmo 37, ele fala assim, versículo 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Quer dizer, a pessoa executa, ela está fazendo, ela está realizando, mas o mal. Então, porque ele está fazendo, porque ele está realizando, eu também vou lá e vou fazer e vou realizar? Não. Olha o que Deus falou antes: descansa no Senhor e espera nele. Mas esperar não é fácil. Não é fácil esperar. Ainda mais quando nós somos pessoas resolvidas. Apareceu ali um negócio, já veio tudo na tua mente. O que você vai ter que fazer, sabe? Já veio logo uma solução humana. Aí você vai lá, você faz, você acontece. Mas pelo fato de ter vindo uma ideia, não significa que aquela ideia é de Deus, ou pelo menos que Deus quer que eu realize aquela ideia imediatamente. Gente, isso tudo aí é um guiar do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando. Apareceu aquilo tudo, tem que ser feito alguma coisa, mas o que tem que ser feito? Que hora tem que ser feito? Que momento terá que ser realizado aquela situação? Então vou repetir o versículo: descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho e por causa do homem que executa maus desígnios. Versículo 8: deixa a ira e abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. E o versículo 11 fala assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O que é o manso? O manso é aquele que tem domínio próprio. Como que funciona o domínio próprio? Ele funciona controlando. Assim que funciona o domínio próprio. Ele é um fruto do Espírito. Então eu quero fazer, alguém quer que eu faça, eu estou louco para fazer, mas o fruto do Espírito, o domínio próprio, ele entra em ação e começa a colocar freio. E começa a colocar calma. Tem que ser feito, mas não é agora, ou não tem que ser feito. Ou tem que ser feito de um jeito, de Deus, e não do meu jeito. Então o domínio próprio, ele vai dando essa calma, ele vai dando essa tranquilidade, ele vai colocando aqueles freios, vai estancando aquela vontade de fazer tudo rápido. O domínio próprio, ele vai estancando isso aí. Aí a poeira vai sentando. Aí você vai vendo que não era mesmo para fazer daquele jeito, nem fazer naquela hora, que é para ser feito, mas não naquele momento, não naquela hora. Aí você vai acalmando, daqui a pouco a decisão vem, na hora certa, no momento certo, você vai lá e faz, e não se precipita. Então você faz no tempo de Deus e na maneira de Deus. Então todo mundo que é desesperado para agir, para tomar atitude, para chegar lá e fazer, vai ter que passar por esse caminho. O caminho da paciência, que também é fruto do Espírito, vai passando por esse caminho. A carne,
bem, ela vai morrendo, porque isso tudo é obra da carne. Ela vai morrendo. E a palavra de Deus fala: fazei morrer a vossa natureza terrena. Ela vai morrendo, morrendo, até que o Espírito Santo vai controlando toda aquela situação. Não eu vou controlar, mas o Espírito Santo vai me controlar, e a situação vai ser controlada. E tudo vai fazendo o quê? Tudo vai se acertando. Quantas coisas nós fizemos do nosso jeito e deu tudo errado. E deu prejuízo. E deu aflição. E deu choro, e deu tristeza. Uma coisa que podia ter sido feita de uma outra forma, ia levar mais tempo, com certeza. O caminho ia ser mais longo, mas em compensação, a colheita ia ser uma colheita diferente. Ia ser uma colheita de bênção. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, dores foram acrescentadas e tomou o lugar da bênção e da vitória. Por quê? Porque eu fiz da maneira que eu quis e não da maneira que Deus queria que eu fizesse. Amém? Então isso aí, é logo para o começo do ano. Tudo que tem que fazer, consagrar ao Senhor, orar, colocar diante dele. Isso aqui, Senhor, é da tua vontade. É o tempo, é a hora. O Senhor quer isso para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela tua palavra. A palavra que o Senhor enviou nessa hora, para falar conosco nessa hora, para nos fazer refletirmos, para nos ensinar que as coisas não podem ser feitas do nosso jeito, nem da nossa maneira, que nós precisamos aprender contigo o tempo, o momento, a hora de tomarmos as decisões. Em nome de Jesus, trabalha poderosamente em nós, tira toda a precipitação, tira a dúvida, tira o cansaço, tira o desânimo, tira a confusão, no nome santo e poderoso e glorioso de Jesus. Nos dê um ano abençoado, que nós podemos fazer as escolhas certas, não precipitadamente, mas colocar tudo diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo, e amanhã nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, 98.7 FM, Rádio Aliança Jesus em Primeiro Lugar, a partir das 18 horas. Deus te abençoe.